As minorias não devem ser confrontadas por nós, mas também não podem ser apaparicadas ao ponto de ignorarem que têm que ter os mesmos deveres que todos os portugueses. E eu sei que muitos que nos estão a ver agora sabem bem, no Alentejo, no Algarve, à volta de Lisboa, à volta do Porto, de que é que eu estou aqui a falar. Sabem que há um paraíso de impunidade que ainda agora, na morte de um agente da PSP, mais uma vez se fez valer. Sim, Sr. Primeiro-Ministro, eu leio-lhe que há um cigano fugido noutro país depois de ter morto um PSP e que o patriarca da comunidade cigana diz que no seu modo, no seu tempo, o entregará à justiça. E sobre isso este Parlamento não deu nem uma palavra. O meu respeito ao agente da PSP que morreu às mãos deste homem. Senhor Deputado, permita-me que eu interrompa para dizer que não há atribuições coletivas de culpa em Portugal. Solicito-lhe que continue livremente a sua intervenção, como é seu direito, respeitando este princípio. Muito obrigado. Sr. Presidente, vou retomar a minha intervenção dizendo-lhe isto. Como deputado, não aceito que nenhum outro deputado limite a minha intervenção como deputado nesta Câmara. Afinal, onde está o 25 de Abril de 1974, em que podíamos exprimir-nos livremente e que agora nos querem tirar esse direito a exprimir-nos? Sr. Presidente, eu vou continuar a usar a expressão ciganos sempre que tiver que usar e o Sr. Presidente, no seu direito, sancionará quando tiver que sancionar, sabendo que eu nunca deixarei de dizer aquilo em que acredito, em que milhões de portugueses acreditam, porque sabem que o vivem todos os dias na sua pele. Mas para além disso é um programa, e desculpe dizê-lo, olhos dos olhos, mentiroso. Não o Sr. Primeiro-Ministro, mas o programa. Porque diz, Sr. Primeiro-Ministro, e cito, que fizeram progressos assinaláveis nos médicos de família e que houve aumento dos médicos de família. Isto, para quem nos está a ver, parece a piada do século. Sr. Primeiro-Ministro, desde 2016 há mais 63,5% de utentes sem médico de família. E quem nos está a ver sabe bem o que é que estamos a dizer. De Bragança ao Algarve, dos Açores à Madeira, em todo o território nacional as pessoas sabem o que é ir a um centro de saúde e não ter consultas, sabem o que é querer um médico de família e nem o que é a sua promessa de um enfermeiro de família que nunca se chegou a concretizar. Por isso o Governo vir a esta Câmara dizer que houve progressos em família, se não fosse para rir, era uma tragédia, que é o que é do Governo Socialista. Para ser sincero, está a ver, Sr. Primeiro-Ministro, sincero, que é uma coisa que lhe pedimos que seja aqui neste Parlamento, para ser sincero, temos que reconhecer que os portugueses vão perder poder de compra. E isso tem uma palavra. Quando há um orçamento que aumenta, em alguns casos, os impostos e noutros reduz despesas. Como consequência, a perda de poder de compra dos portugueses tem uma palavra, quer goste, quer não. Austeridade. E essa é a palavra que o Sr. Primeiro-Ministro tem que reconhecer no orçamento. Mas ouvimos-lo aqui hoje dizer algo que eu penso que em casa alguns terão mesmo esboçado um largo sorriso. Vamos melhorar, como temos feito nos últimos anos, o enquadramento fiscal. Que coisa fofa de se ouvir aqui no Parlamento. Vamos melhorar o enquadramento fiscal. Mas diz isso sem se rir, o que é curiosíssimo que consiga fazer, mesmo de máscara posta. É dizê-lo sem se rir. Ó Sr. Primeiro-Ministro, onde é que melhorou o enquadramento fiscal deste orçamento? É por causa do IRS jovem que melhorou o enquadramento fiscal? É por haver 2 novos escalões no IRS que melhorou o enquadramento fiscal? Então deixe-me dar-lhe dados que talvez contrariem este seu enquadramento fiscal. É que os pensionistas em Portugal são dos que menos poder de compra têm na Europa. Leve lá o seu enquadramento fiscal. Os funcionários públicos em Portugal perderam 12% de poder de compra nos últimos 6 anos. Aí tem o seu enquadramento fiscal. Os impostos em Portugal atingiram o ano passado recorde em carga fiscal e vem aqui ao Parlamento dizer que melhorámos o enquadramento fiscal. E dilo sem se rir, com uma máscara colocada à frente do rosto, como se isso fosse possível de acreditar aos portugueses. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu pergunto-lhe se diz mesmo a sério quando se refere à redução da dívida pública. E diz, e cito aqui nesta Câmara, permitiu-nos reduzir consecutivamente o peso da dívida pública. Sr. Primeiro-Ministro, Portugal tem hoje, ao momento em que estamos aqui a falar, não é uma das maiores dívidas da Europa, não é uma das maiores dívidas da OCDE, Sr. Primeiro-Ministro.
Portugal tem a 12ª maior dívida pública do mundo. Isso devia envergonhar qualquer governo.